Meus irmãos, minhas irmãs, louvado seja o Senhor pela oportunidade de nós estarmos agora neste momento, para que nós possamos nesse instante agora falarmos a palavra do Senhor, para que nós possamos agora neste momento, hoje sábado, né? Nós vamos falar hoje a cura para o esgotamento. Glória a Deus. Glória a Deus. Quantos de nós não estamos esgotados, não é verdade? Ou seja, é claro que aqui nós vamos dar bastante ênfase, nós vamos destacar a respeito do esgotamento espiritual e o esgotamento na parte emocional, na parte física, na parte, enfim, ele engloba bastante áreas da nossa vida, né? Então, às vezes é um relacionamento, você está sofrendo de esgotamento no relacionamento, às vezes com filhos. Então, nessa noite, nós vamos falar mais com a finalidade da área espiritual. Mas eu tenho certeza que vai edificar bastante a nossa fé. Há algo da parte do Senhor para nós. Amém? Então convido você neste momento, eu sei que as horas se avançam, a gente marca para começar às 9 horas, e às vezes até o pessoal comenta, né? Por que você não faz um pouquinho mais cedo, para a gente assistir? Aí tem toda uma questão, hoje por ser sábado ainda, o pessoal então usa som, o pessoal fica para a rua, então esse horário a gente entende que é um horário onde nós conseguimos ter mais qualidade no som, né? Porque imagina eu estar falando aqui da palavra do Senhor e no fundo ali está tocando música, está tocando, enfim, aquela barulheira toda, então nós não vamos conseguir alcançar o objetivo que nós pretendemos, né? O objetivo é poder levar a palavra do Senhor, poder abençoar a tua vida, poder trazer algo de esperança ao teu coração. Amém? Então, quiser participar, quiser comentar, fique à vontade, tá bom? Você é bem-vindo, viu? Glória a Deus. Que o Senhor possa falar grandiosamente ao teu coração. Eu peço, a única coisa que eu te peço agora é só a sua atenção. Nós trabalhamos com o tema 40 minutos que podem mudar as nossas vidas. E é verdade. Talvez você, numa noite como outro sábado qualquer, uma oportunidade como essa, pode ser que através da palavra e do Espírito Santo, você seja tocado, você sinta algo que você nunca sentiu no teu coração, e a partir desse sentimento que você começa a surgir no seu coração, possa provocar em você mudanças, possa provocar em você atitudes que até hoje você não conseguiu ter e que era necessário ter para você alcançar a mudança que você tanto deseja para a tua vida. Amém? Então nós vamos orar daqui a pouco, tá? Nós vamos clamar ao Senhor, pedindo a direção de Deus. Peço que você ore comigo nesse instante, tá bom? Vamos clamar ao Senhor. Então vamos orar agora, senão vai ficar muito tarde e vai demandar um pouquinho de tempo, né? Porque o assunto é complexo, né? E a gente vai falar de uma maneira bem superficial. Senhor,
Papai querido, papai amado, nessa noite, meu Deus, de sábado, ó Senhor, eu clamo ao Senhor agora, Pai. Eu apresento ao Senhor cada pessoa que vai participar conosco dessa oportunidade. E eu peço ao Senhor agora neste momento, ó Pai querido, Senhor, olhe agora para cada um de nós, não que o Senhor não já esteja olhando, mas que seja aquele olhar diferente, aquele olhar especial, aquele olhar que somente o Senhor sabe nos enxergar. Meu Deus, eu creio, meu Deus, que uma noite como essa, numa live, numa simples oportunidade, tudo pode mudar, Senhor. Tudo pode mudar. Basta, meu Senhor, nós queremos. Basta, Senhor, nós tomarmos a decisão certa. E a decisão certa neste momento, meu Senhor, é nós agora dedicarmos uma parte do nosso tempo. É investirmos agora uma parte do nosso tempo para aprendermos a Tua Palavra. Quantos de nós, meu Senhor, quantos não estão esgotados? Quantos, meu Senhor, não tem mais força, meu Deus, não tem mais força nem para fazer aquilo que é o essencial, aquilo que é o básico, meu Deus, o básico dos básicos, Senhor, na Tua vida. E como essa pessoa, Senhor, vai conseguir dar a volta por cima? Como essa pessoa vai conseguir dar um grito de vitória, um brado de vitória, meu Deus, se ela não tem força nem para fazer as coisas mais simples que são necessárias do dia a dia? Mas eu clamo agora, Senhor, a Ti. Aleluia, eu clamo, eu suplico ao Senhor. O Senhor tem, meu Deus, o poder. O Senhor tem, Senhor, a força. O Senhor tem a condição e a capacidade de nos socorrer, de nos dar a força, de nos trazer o renovo que nós tanto necessitamos. Então te peço, aleluia, faça milagre nessa noite. Renova, ó Senhor, aqueles que estão esgotados. Traga força, Senhor. Traga esperança. Traga, meu Deus, tempos novos, dias melhores, dias diferentes para nós. No nome do Senhor Jesus Cristo. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Então, vamos falar hoje a respeito dessa área que tanto nos afeta, né? Nós já estamos nessa terceira live, né? Nós falamos a primeira a respeito da cura para a inconstância. A segunda nós falamos, que foi sábado passado, a respeito a cura para as perdas da vida, né? E agora nós vamos falar a respeito do esgotamento. Nós vamos tratar mais voltado na área espiritual. Então veja, o esgotamento espiritual é um estado de cansaço e exaustão que pode ser causado por uma desconexão com os valores e crenças ou propósito de vida, né? E ele também tem o seu sentido, o seu significado, de uma maneira para que possamos compreender. Ele tem a ideia de desligamento, de desconexão
daquilo que nós temos como valores, aquilo que move o nosso coração, aquilo que nos inspira, que nos traz inspiração. Então, falando a respeito do contexto espiritual, o que nos leva à exaustão, ao esgotamento, é quando nós nos desligamos dos valores, dos princípios. E isso são vários fatores que ocorrem, não é verdade? Aí cabe você fazer uma análise, você identificar, olhar para a sua vida, o que foi proporcionando esse desligamento. Porque veja, esse desligamento que vai ocasionar esse esgotamento, ele não acontece de uma maneira instantânea, ele não acontece de uma maneira repentina, de uma maneira rápida, veloz. São acúmulo de fatores adversos que vai proporcionando uma sensação de desânimo, uma sensação de cansaço, mas que quando na verdade essa sensação que está despertando em nosso interior, ela está fazendo com que nós venhamos, cada dia que a gente alimenta essa sensação, alimenta esses sentimentos de cansaço, de desânimo, de sensação de que você está andando em círculo. Então, essa sensação, ela vai provocar em você até que você alcança o ápice, até que você atinge o ponto máximo. E aí é quando você se vê realmente sem força nenhuma. Então, são fatos que vão acontecendo, e aí volto a repetir aqui, cabe você fazer uma análise, você fazer uma reflexão, no contexto espiritual, se você já tem uma experiência, uma caminhada na qual você já caminhou, experimenta analisar se você é a mesma pessoa que você iniciou, se a intensidade de energia a qual você empenhava no início de sua caminhada, se ela aumentou essa intensidade ou ela diminuiu. Se ela diminuiu, é porque na verdade os valores, e aí é como se nós tivéssemos ligados a esses valores, eles vão perdendo o ponto de acesso. Por isso que nós falamos de desconexão. É como um celular, quando você desconecta ele da internet. Tá bom? Amém? Então é mais ou menos esse sentido, né? De início. Então nós vamos olhar um exemplo disso. Já quero de início aqui apresentar, à luz da palavra do Senhor, um exemplo de um esgotamento espiritual. E aí não só foi um esgotamento espiritual, mas envolveu várias áreas. É a respeito do profeta Elias. Elias, ele teve essa experiência. Homem de Deus. Então vamos, a princípio de introdução, vamos ler em 1 Reis 19, do verso 4 ao verso 6. Você que tem a Bíblia, a palavra do Senhor aí na sua casa, acompanhe comigo, por favor. É importante o acompanhamento, né, da leitura do texto.
diz assim: Elias, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou e dormiu debaixo do zimbro, e eis que então um anjo o tocou, e lhe disse: levanta-te e come. E o verso 6 diz: e olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu, e bebeu, e tornou a deitar-se. Então veja a experiência tão terrível, e aqui nós podemos dizer que ele atingiu esse nível mais elevado desse esgotamento, porque um fator e uma consequência, um efeito que nós vemos desencadear na vida de quem tem, de quem consegue, de quem alcança esses níveis elevados de esgotamento, pessoas chegam ao ponto de se suicidar, não é verdade? As pessoas a gente já vê perder a sua vida, tirar a sua vida, às vezes pessoas que até exercem cargo dentro de empresas, de multinacionais, porque são tantas as pressões, são tantas as cobranças, e aí ele atinge esse pico máximo do esgotamento que ele não suporta lidar com essa carga de emoções negativas, desse esgotamento, e ele dá um cabo na sua vida, né? E aqui não é diferente não, nós vemos Elias, uma situação muito, muito delicada, uma situação muito crítica, um profeta, um homem de Deus, um servo do Senhor, que experimentou isso, esse esgotamento espiritual na sua vida. E foi tão forte, irmãos, mas tão forte que ele pediu a morte. Falou: chega, Senhor, pode me levar, pode ceifar a minha vida, eu não tenho mais força para viver, não tenho mais razão para viver. Amém? Então, agora nós vamos falar um pouquinho a respeito das razões do esgotamento. O que leva a pessoa a chegar a esse nível? Nós podemos, de uma maneira bem resumida aqui, olhando e tendo como base, como referência, o caso aqui do profeta Elias, nós, ao analisarmos ali a história do profeta, ao observarmos através da palavra a sua conduta, o seu perfil, o que nós vemos o profeta Elias, ele foi uma pessoa, um profeta, um homem de Deus muito intenso. Então nós vemos um momento conturbado, um momento muito desafiador na questão espiritual de Israel. Nós vemos um declínio moral, ético, no que envolve a parte espiritual, no que envolve o relacionamento da nação, e tendo ali como o seu líder o rei Acabe. Então nós vemos esse período, um período de uma grande crise espiritual, de um grande declínio, o povo deixando ali por influência de Acabe e a sua esposa Jezabel, o povo abandonando, deixando de servir ao único e verdadeiro Deus, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, para que o povo viesse a se prostrar diante de Baal. E aí nós vemos o profeta, nesse processo aí, o profeta,
Qual é a intensidade que ele vai se deparar nesse contexto? Ele vai querer a qualquer custo, é uma frase que saiu da sua própria boca, e ele dizendo: olha, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então nós vemos ali quando eles invocavam a entidade Baal para que viesse a promover chuva ali para as lavouras de Israel. Nós vemos o profeta lançando uma palavra profética ao contrário, para mostrar que ele era um profeta de Deus, um homem de Deus. Então ele, nessa caminhada, nessa luta de querer provar isso, o que aconteceu? Ele vai, diante dessa situação, após ele desafiar ali os profetas de Baal ali, após ele provar realmente que só o Senhor é Deus, ele achando ali que, depois de intensos desafios, batalhas, achando que estava vitorioso, bom, agora eu consegui alcançar o objetivo, que era essa defesa a qual ele se apoderou dessa defesa, dessa bandeira, de provar que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E aí o que aconteceu com ele? A gente vê que ele provar que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Oh, irmão, deu errado aqui, foi acessar aqui. Então esse desafio, esse objetivo, ele estava muito fascinado pelo objetivo. E aí quando você fica muito energizado, quando você tem a vontade de alcançar alguma coisa, de conquistar alguma coisa, e aí quando você não consegue, você tem uma frustração, e lidar com a frustração não é fácil. Então, para o profeta ali, por que ele não conseguiu lidar com aquela frustração? Porque quando ele derrotou os profetas de Baal, quando ele venceu ali o desafio, que ele achava que naquele momento a nação de Israel ia se encurvar diante do Senhor, e agora naquele momento ia se iniciar uma restauração em Israel, não, ao contrário, ele sofre ameaça de Jezabel. E aí ele não resta outra alternativa para ele a não ter esse colapso de esgotamento. E aí ele chega ao ponto, isso é tão crítico, que ele chega ao ponto de achar que só ele era fiel ao Senhor, só ele. Falava: olha, Senhor, só me restou a mim, não tem mais homens que querem te servir. Verdade? Então veja, o que causa esse esgotamento, o que leva a esse esgotamento, quando nós focamos muito em ter algo, em conquistar algo, provar algo para alguém, e aí quando nós não conseguimos alcançar, aí vem a frustração, aquela sensação de incapaz. Então isso vai começar a dar um efeito colateral, isso vai começar a ter uma reação no qual vai nos colocar para baixo, vai nos deixar desanimado. Isso é como um sanguessuga que vai sugando agora tudo aquilo que era de energia, tudo aquilo que era de pensamento bom, que você estava querendo continuar focado, agora vai se esvaindo. Então, aqui no caso, se nós observarmos em Mateus, que nós estamos usando esse texto como referência, e não o caso de Elias só foi uma introdução, mas se nós observarmos em Mateus 11, nesse contexto aqui, a gente vê o que levou aquelas pessoas àquele esgotamento. O fanatismo pela religião, a cegueira pela religião, o Senhor ali querendo trazer
o renovo espiritual. O Senhor querendo fazer algo novo. O Senhor querendo ali trazer energia àquele povo. Querendo dar vida àquele povo. Mas aquele povo chegou num esgotamento tão grande espiritualmente, que eles estavam fascinados pela religião, cegos pela religião. Então eles caíram naquela normalidade, caíram naquela rotina, aonde eles não queriam ter nenhuma atitude diferente, aonde eles não queriam fazer nada de diferente, para que eles viessem receber o renovo espiritual. Então nós temos que tomar cuidado, né? Você tem que analisar, eu tenho que analisar. Felipe, o que causa para você esgotamento? E vamos falar esgotamento espiritual. Eu sei que quando a gente pede algo para Deus, irmãos, quando você está muito focado e às vezes você está com aquela fé no seu coração de que você vai alcançar, mas quando eu não consigo alcançar, quando eu não obtenho a vitória, o que acontece? Eu vou sofrer um esgotamento. E é o que e aí vem a frustração, e aí vem aquela sensação que eu não vou conseguir, não vai dar certo, eu não vou prosperar, eu não vou vencer. E aí se você orava, se você buscava, tão animado para querer alcançar aquela vitória, você não vai fazer mais isso. Você vai desistir. Você vai falar assim, eu não vou fazer mais isso não. Eu cansei, eu orei, nada deu certo, nada aconteceu. Não é verdade? E é assim. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E veja, para a gente sofrer desses processos de esgotamento, é fácil. Agora, para a gente sairmos dele, que é o problema. Então, nós olhamos aqui, se a gente vê, olhando em Mateus 11, o que culminou aquele povo a não sair dessa zona de esgotamento? Se a gente olhar em Mateus 11, 20, vai dizer assim, então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, ou não se haverem arrependido. Então o Senhor aqui está fazendo uma análise, um balanço, e ele pregou ali a palavra naquela região, em algumas cidades. Só que o que chamou a atenção do Senhor foi que ele começou a olhar, ele começou a observar, e aquelas pessoas não corresponderam. Por quê? Porque faltou arrependimento. Eles não quiseram sair dessa zona de conforto. Não quiseram. Tá bom? Então, agora vamos... E veja, Jesus estava ali pregando com a intenção. Jesus estava anunciando a palavra com a intenção, olhando aquela situação, sabe aquela situação repetitiva, aquela situação que nada muda, aquela rotina, e o Senhor ali querendo ali, trabalhando para trazer um renovo para aquelas pessoas, trazer a esperança para aquelas pessoas, mas não alcançou êxito, porque essas pessoas não quiseram, não houve lugar em seus corações de arrependimento. Agora, nós vamos falar agora a respeito um pouquinho das consequências, né? Os sintomas do esgotamento, conforme nós já
olhamos aqui como referência o caso do profeta Elias, a gente vê que o esgotamento ele traz o quê? Quais são as consequências? É frustração, é isolamento, é irritação, não é verdade? É uma vida solitária, você não quer mais estar envolvido com a família, com os amigos, com pessoas, não é verdade? Então, veja, nós, ao olharmos para a situação lá do profeta Elias que nós falamos, se nós voltarmos lá, olha a consequência. Ele, porém, foi ao deserto de um dia e foi sentar-se debaixo de um zimbro e pediu-se para si a morte. Solitário, ele desfez ali, ele despediu o companheiro que estava junto com ele, ele se isolou, solitário, deitou ali debaixo de um zimbro, e ali ele não tinha mais força para nada. Ele olha o sintoma ali que está se manifestando, somente o sono. Não é verdade? A gente não tem aquela sensação, não é horrível essa sensação? Você já sentiu isso? Aquela sensação de você deitar e você acordar cansado. Você fala, meu Deus, mas eu dormi. Eu descansei, mas eu estou cansado ainda. E a pessoa, quando ela está passando por esse processo de esgotamento, ela só quer dormir. É o que está acontecendo com o profeta. Olha, ele deitou e dormiu debaixo do zimbro. Aí o anjo tocou nele e comeu e falou, olha, come e bebe. Levanta, profeta, reage. Mas o que ele fez? Ele comeu, bebeu e voltou a dormir. Então, agora nós olhando nesse contexto de Mateus, a situação aqui foi tão séria, os efeitos, as consequências do esgotamento, que levou, não foi só um, foi só dois, mas foram várias pessoas a rejeitar o Senhor Jesus. Olha isso é terrível essa consequência, é a pior consequência de todas. Essa é uma situação, é uma consequência, é um efeito muito grave, muito grave. E nós temos que tomar cuidado, porque se a gente não vigiar, a gente chega a esse ponto. Tem muitas pessoas que já estão nesse ponto, que ela não aceita mais falar do Senhor para ela sente ódio, ela sente raiva, ela fala, nossa, eu estou cansado de ouvir sempre as mesmas coisas, que o Senhor vai mudar minha vida, mas nada muda, sempre continuam as mesmas coisas. Então esse o pior efeito do esgotamento é esse. É quando nós rejeitamos, desprezamos, ignoramos o Senhor. Amém? Agora nós vamos falar a cura para o esgotamento. Então nós já vamos caminhando para a conclusão, né? Espero aqui que de uma maneira bem simples, bem assim superficial, é só para nós termos uma noção, e aí cabe cada um de nós nos despertarmos e termos interesse para a gente queremos buscarmos para aprender, verdade? Aí para a cura agora, para o esgotamento espiritual, nós vamos falar, quer ver? Mateus 11, 28. Diz assim, essa é uma palavra muito falada, né? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, vinde a mim. O movimento, a ação, a atitude
O início aqui que nós precisamos parece ser tão simples, mas ao mesmo tempo tão profundo e tão complexo. Porque a gente às vezes fica buscando técnicas e mais técnicas e mais técnicas e mais técnicas, mas aqui nós estamos vendo apenas uma ação. E qual é essa ação? Vinde a mim, para nós nos achegarmos ao Senhor. Se achegue a mim. Você está cansado, você está exausto, você está esgotado. Aleluia, o Senhor está falando para mim, está falando para você aqui nessa noite. Aleluia, vinde a mim, meu filho. Vinde a mim, minha filha, vem, vem. Eu não vou lançar você fora. Eu não vou deixar você continuar com esse esgotamento, com essa sensação de você estar vivendo, mas vivendo por viver, de você não ter força, de você não ter alegria. Você está sentindo isso? Então nessa noite ouve agora o convite, abra agora o teu coração, aleluia, ao Senhor agora, e escute agora o Senhor, aleluia, sussurrando agora, aleluia, vem, vem, vem até mim. Jesus dizendo, vem até mim. Se você... mas eu não tenho força para ir até o Senhor. Mas eu não sei como é chegar ao Senhor. Eu não sei. Quero dizer nesse momento, se você agora abrir a porta da tua casa, você que está cansado, você que está esgotado, você que está olhando agora para a sua vida, você que está olhando agora para o seu interior, você que está olhando agora e dizendo assim, eu estou cansado, eu estou esgotado, eu não tenho mais força nenhuma, e eu não tenho força nem para mim ir até o Senhor, eu não tenho força para mim ir para uma igreja, eu não tenho força para mim buscar o Senhor. João capítulo 4, versículo 6 até o versículo 10. Medita comigo que você vai entender aonde eu quero chegar. Diz assim: estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Sabe o que eu quero? Sabe qual é esse contexto que eu estou lendo aqui para você? Você está sem força? Jesus está indo agora na tua casa. Jesus está indo aí aonde você está agora neste momento, assim como agora essa mulher aqui, essa mulher que nós conhecemos como a mulher samaritana. Essa mulher, ela não tinha força para ir até o Senhor, ela não tinha meios para se achegar ao Senhor. Mas o Senhor sabia do seu esgotamento, aleluia, ela sabia o que aquela mulher estava vivendo, aquela mulher estava cansada, aquela mulher estava esgotada, aleluia, mas diz a palavra do Senhor que Jesus chegou àquele poço propositalmente. Porque se nós olharmos o contexto anterior, Jesus está dizendo, é necessário eu passar por Samaria. Os judeus não passavam por Samaria, mas Jesus está dizendo é necessário. Sabe por quê? Porque lá tem uma mulher esgotada, lá tem uma mulher cansada, e eu estou indo ao seu encontro, aleluia, estou indo para resgatá-la, eu estou indo para renovar a sua força, eu estou indo agora, aleluia, para curá-la desse esgotamento.
Aleluia. E veio a mulher, versículo 7. Veio uma mulher de Samaria tirar a água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Jesus, pedindo àquela mulher. Jesus agora está provocando uma situação com você agora neste momento. Aleluia, para dialogar com você, para dizer: meu filho, aleluia, eu sei o que está te provocando esgotamento. É porque você está bebendo nas fontes erradas. É porque você está buscando nos lugares errados. Aleluia. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Quer dizer, a religião neste momento foi se despedida. Os judeus aqui, os discípulos, representam a religião, porque se eles estivessem ali, eles iam atrapalhar essa conversa que Jesus quer ter com essa mulher, esse encontro que Jesus marcou com essa mulher. E agora também Jesus marcou um encontro com você, e todos os obstáculos Ele está se despedindo agora. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Agora olha a resposta. Olha o que Jesus está falando para mim e para você também aqui nessa noite. Falou para aquela mulher, mas serve para mim, serve para você também. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E quem é o que te diz: dá-me de beber? É tu quem lhe pedirias, e eu daria água viva. Aleluia. Sou eu que vou te dar. Jesus dizendo: sou eu, meu filho, sou eu, minha filha, que vou te dar aquilo que você necessita para você suportar, para você sair desse esgotamento, dessa canseira na qual você se encontra, essa fadiga. Olha o verso 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então veja, na tradução King James atualizada, que eu estou aqui do lado, essa é a tradução que eu estou usando, a João Ferreira de Almeida, corrigida e fiel. A outra King James atualizada, ela traz a tradução aqui da palavra jugo, ela traz canga, que tem o mesmo sentido. Então, é uma peça de madeira. O que significa isso? É uma peça de madeira que se encaixa na cabeça dos bois, para que eles possam carregar carroça ou arado. Hoje vai se perder no sentido para nós, porque as coisas vão se avançando e aí a tecnologia vai tomando conta. Então hoje nós vemos os maquinários dominando o campo, a agricultura, a tecnologia invadindo a agricultura. Mas naquele tempo não. Então naquele tempo o boi era muito usado ali na manutenção, e para que o boi não viesse a se sacrificar, lançava-se a canga e colocava mais bois, e ali amarrava sobre aquela canga, ali tanto faz o arado como a carroça, e o boi trabalhava o dia inteiro e não se cansava. Sabe por quê? Porque ficava leve. Ficava leve. Por isso que Jesus vai concluir dizendo assim, ó. Ele fala: tomai sobre vós o meu jugo. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim: você está esgotado,
Você está cansado? Você não tem força para reagir? Não tem? Faz o seguinte, aleluia, pega agora, toma agora o meu jugo, pega agora a minha canga, lança agora sobre você. E que canga é essa? Onde eu encontro essa canga? Aleluia, é na cruz. Ela tem o seu significado aqui de cruz, é a madeira. Por quê? Porque às vezes o que está me deixando pesado, o que está me deixando cansado, o que está me deixando exausto, é os meus pecados, é os teus pecados. Mas neste momento, é esse sentimento de culpa que você carrega no teu interior, é esse sentimento de você ficar se torturando, de você ficar se cobrando, de você ficar se martirizando. Eu preciso melhorar, eu preciso fazer isso para chamar a atenção dessa pessoa, porque senão eu não sou capaz. Para com isso, para com isso. Isso só está te levando você a mais ainda esgotamento, até que você chegue ao ponto de se estourar e não se suportar. Tamanho esgotamento. Aleluia, mas Jesus está falando para mim, Jesus está falando para você. Ei, Felipe, ei, minha irmã, ei, meu irmão, você está cansado. Aleluia, pega agora o meu jugo. Aleluia, onde eu encontro esse jugo? É na cruz, é na cruz, é na cruz, é na cruz. Aleluia, por quê? Porque na cruz Jesus consumou a obra. Aleluia, eu não sou salvo porque eu mereço, eu não sou salvo porque eu sou bom. Neste momento Jesus, aleluia, não me dá água viva para beber porque eu sou merecedor. Não, o papai me dá água viva para beber, é porque o filho dele consumou a obra perfeitamente na cruz do Calvário. Aleluia, aleluia. Mateus 11:30. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Na cruz de Cristo, na cruz de Cristo, é somente na cruz. Sabe, nós falamos essas palavras aqui para pessoas do mundo. Quantas vezes nós falamos para as pessoas dessa canseira, às vezes pensa ser essa canseira do dia a dia, pensa ser essa canseira de você, que você sente de trabalho, de estresse. Mas aqui nós estamos vendo o Senhor falar essa palavra após Ele trazer a exortação ali para aquela região ali, aquelas cidades de Tiro, cidade de Tiro não, perdão, irmãos, tá aqui, ó, ai de ti Corazim, ai de ti Betsaida, e tu Cafarnaum, cidades a qual rejeitaram Jesus, qual estavam esgotados. Mas sabe qual que era o esgotamento dessas pessoas? Religiosidade, fanatismo pela religião. É isso que provoca canseira, é isso que provoca exaustão. É de você cair no comodismo, é de você cair na rotina, aleluia. Mas quando Jesus está dizendo, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve, Ele está dizendo assim: ei, a religião coloca peso sobre você, a religião coloca fardo sobre você, a religião coloca culpa sobre você, a religião coloca medo sobre você, coloca pressão sobre você. Mas Jesus está dizendo: não, aleluia, meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Aleluia, por quê? Porque aleluia, a obra que tinha que
que ser consumado. Eu consumei, eu fiz por você o que você não era capaz de fazer. Agora é só você aceitar, é só você crer, é só você buscar e aprender. O que está falando? Aprendei de mim. Nós precisamos aprender todos os dias acerca de Jesus. Sabe o que ele está falando aqui? Para concluir, para aquele povo ele está dizendo: você não sabe o que a lei tem causado. A lei é perfeita, mas todavia vocês são homens falhos, imperfeitos, pecadores. Então a lei ela te acusa, a lei ela te condena, a lei ela te amaldiçoa, a lei ela serve para apontar os seus pecados. Mas Jesus está dizendo, aleluia, o meu não, o meu jugo não. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Por quê? Porque Jesus ele não nos acusa, ao contrário, Ele quer nos dar o perdão, Ele quer, aleluia, nos dar a força que precisamos para vencermos. Ele quer mudar as nossas vidas, Ele quer transformar as nossas vidas. A lei não tem o poder para fazer isso. Ao contrário, a lei ela tem um poder para que nós sejamos condenados. A lei serve para nos trazer esgotamento, porque nós olhamos para a lei e falamos assim: eu sou maldito. Por quê? Porque eu vivo pecando constantemente, eu vivo transgredindo, eu vivo violando a lei. Mas Jesus está dizendo: meu filho, aleluia, se você aprender, se você conhecer o meu jugo, se você conhecer a minha canga, vai se tornar leve, vai se tornar leve. O peso da culpa vai sair da tua mente, você vai parar de se torturar, você vai parar de querer provar algo a alguém. Não, você vai entender que você vai viver para me agradar, que você vai viver para a minha glória, e vai viver eternamente. Aleluia. Amém? Vamos orar neste momento. Aleluia. Aleluia, aleluia. Senhor, eu te agradeço, Pai. Eu te louvo, meu Deus, por essa palavra, Senhor, por esse ensinamento, essa instrução. Senhor, cada um que está esgotado nessa noite, está, Senhor, sem força, Senhor, nessa noite, eu te peço, Senhor, neste momento, renova agora. Eu sinto agora o Senhor operando um milagre agora. Eu sinto agora pela fé, eu posso contemplar agora pessoas sendo renovadas neste momento. Pela fé eu estou vendo agora perdão sendo liberado agora, que esse coração que estava carregado de culpa, carregado de ódio, carregado de vingança, eu vejo agora no nome do Senhor Jesus. Eu vejo agora o Senhor indo agora ao encontro de casas, de lares, de vidas, de almas nessa noite, dizendo: meu filho, minha filha, se tu conhecer o dom de Deus, e qual é o dom de Deus? É a vida eterna, é Cristo Jesus, é o maior presente que o Pai ofereceu à humanidade. Aleluia. Espírito Santo, Espírito da verdade, que nessa noite nós venhamos te buscar, conhecer, porque se eu quero conhecer acerca da pessoa de Jesus,
é necessário o teu auxílio, porque Jesus deixou bem claro quando ele esteve nessa terra, que nós chegaríamos ao conhecimento da verdade, que nós seríamos convencidos acerca do pecado, do juízo e da justiça, que nós aprenderíamos a respeito de Cristo Jesus por intermédio do Espírito Santo. Então, Espírito Santo, nós estamos carentes de aprender acerca de Jesus. Então vem, Espírito Santo, vem agora nos ensinar. Ensina agora o teu filho, ensina agora a tua filha, me ensina agora, me ensina acerca de Jesus, porque cada vez que eu aprender, eu vou experimentar o jugo suave, eu vou experimentar o fardo leve, não mais o jugo da religião, não mais o peso da lei, mas sim, Senhor, aleluia, a suavidade da tua graça, Pai. Meu Deus, obrigado, Senhor, obrigado, no nome do Senhor Jesus, no nome do Senhor Jesus, amém, amém. Obrigado, viu? Obrigado pelo carinho, pela atenção. Que Deus abençoe, que Deus dê muita graça, que você tenha um resto de noite aí abençoado, um ótimo domingo na presença do Senhor. Cada um que acompanhou, cada um que comentou, Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Por você que vai assistir posterior, Deus possa falar ao teu coração, tá bom? Deus abençoe, viu? Fica na paz do Senhor, amém?